Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência então, como eu havia prometido. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Naum, profeta menor Naum, o contexto geral do seu livro. Vamos começar já a princípio falando o significado do seu nome. O significado de Naum quer dizer consolador. E o contexto geral do livro de Naum, ele vai trazer o juízo divino contra a Síria. Nós podemos aprender já desde o princípio, no comecinho do livro e até da revista também que nos traz o ensinamento, é que Deus ele é justo. Deus, quando o pecador abandona o pecado, ele é misericordioso em perdoar. Mas ele não é contraditório. E quando o pecador tem prazer no pecado e não se arrepende, ele também é justiça. E certamente a destruição virá. Então já é algo muito precioso e importante que nós aprendemos aqui com o livro do profeta menor Naum. Naum é mencionado uma única vez, apenas na introdução do seu livro. A profecia de Naum não apresentou somente o julgamento, mas ele apresentou o consolo. Na verdade, ele veio trazer consolo para o povo. Naquela época, naquele período que estava sofrendo, ele já havia profetizado que a destruição viria, mas que o consolo também da parte de Deus para os remanescentes também viria. Naum, ele viveu aquilo que o profeta Jonas gostaria de ter vivido. Vocês se recordam lá que Jonas, ele foi profetizar para o povo de Nínive, mas quando o povo se arrependeu e Deus os perdoou, ele ficou aborrecido com Deus. E já o profeta Naum, ele vivenciou então a destruição geral de Nínive. O subtópico 2, então, do tópico 1, vai nos falar a respeito da data da profecia. As informações históricas são insuficientes, então assim, não tem como a gente afirmar com precisão, porque ele não menciona reis, nesse período não foi mencionado, e o texto faz referência a Nínive como uma grande cidade que provavelmente o livro do profeta Naum foi escrito um pouquinho antes da destruição de Nínive acontecer. Então, ficava mais ou menos entre o ano de 612 a.C., são alguns dados que nós temos historicamente. No subtópico 3, então, nós vamos passar para a estrutura da mensagem do livro. O livro contém, então, 3 capítulos, né? Como a gente havia dito no domingo, contém 3 capítulos. No primeiro capítulo, ele apresenta a profecia, salmos de louvor a Deus, sobre a natureza de Deus. Em forma poética, ele anuncia o juízo divino. E aí, partindo para o segundo capítulo vai evidenciar a queda de Nínive. Então, ele descreve sobre os invasores, a forma de como vai ser o ataque, a queda da cidade, o saque dos tesouros e a grande desolação que vai haver na cidade. Depois, no capítulo 3, ele vai falar dos motivos da queda e da sentença de Deus. Então, o capítulo 3 traz os motivos porque a queda aconteceria. Então, veja bem, jovem, Nínive iria viver o tempo da retribuição divina. Olha só que interessante. O que eles faziam na época com aquele povo, a opressão que eles faziam com o povo, os saques, tudo de ruim que eles faziam com o povo ia vir para eles em forma de retribuição, pelo juízo divino. E por eles terem abolido o arrependimento da forma original na época de Jonas, a sentença para eles havia chegado, não havia mais o que fazer. Então, a gente precisa compreender que o juízo sobre o pecador não é uma vingança arbitrária de Deus. Deus ele não é injusto. A gente não está cansado de falar que Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Se Deus não seguir as leis estabelecidas por ele mesmo, então não tem o porquê de ser. Não existem regras e leis estabelecidas pelo próprio Deus, assim como nós aqui na Terra também não tem leis que a gente tem que seguir. Então a gente precisa ter isso em mente, que tudo que nós fizermos, nós também vamos receber. Então, o que fizer contra a gente, com certeza, essas pessoas vão colher o que plantarem. Mas também a gente não pode esquecer disso.
Tudo que eu fizer para você, tudo que você fizer para o teu próximo, você vai colher. Porque Deus, ele é justiça. Deus, ele não vai agir arbitrariamente, ele não vai contra a sua própria palavra. Então, guardem isso em mente. Deus, ele não é arbitrário. Deus, ele simplesmente vela pela sua palavra e quando o pecador não se arrepende dos seus pecados, dos seus feitos, ele simplesmente colhe aquilo que ele semeou, aquilo que ele plantou.